Graças a Deus, muito bom dia meus amigos que nos acompanham através dessa programação, o programa Palavra Urgente. Esse amigo que vos fala, pastor Wallace Torquato, tenho imensa alegria em poder estar aqui, sendo usado por Deus e de alguma maneira trazer até você uma palavra, uma direção que pode, de alguma forma, mudar a história da sua vida. Olha, por favor, não mude de canal. Talvez você, por acaso, mudou aí a programação e caiu nesse programa, não mude. Eu tenho certeza que foi Deus, nada é por acaso. Eu tenho certeza que Deus proporcionou esse momento para que você ouça um pouco daquilo que eu tenho para te falar, trazido pela direção de Deus, e também eu queria que você acompanhasse um testemunho que talvez vai mexer muito com você. Você já se sentiu incapaz, impossibilitado de realizar um sonho, de alcançar um objetivo? Você já se deparou com uma situação, sabe, que te deixou impotente e você não sabia o que fazer? Talvez seja a situação que você está enfrentando hoje, não é verdade? Nós temos aqui um relato da dona Indiara, que ela viveu um sonho, sabe? Ela almejava um sonho, mas que esse sonho, por algum motivo, não podia ser realizado. A Indianara, ela desde 2011, ela tentava engravidar com seu marido, e havia esse desejo, qual o casal, né? Na grande maioria, o casal se casa, e o sonho é poder construir, complementando a sua família, tendo filhos. Mas ela descobriu um tumor no seu cérebro. E esse tumor impossibilitava ela de engravidar. Esse diagnóstico dificultava ela ter um filho em decorrência dessa doença tão grave. Mas o caso dela mudou. A situação dela, por mais difícil e delicada, ela foi transformada. E eu quero te mostrar como a situação dela mudou. Porque da mesma forma que a dela foi mudada, a sua também pode e vai ser, se tão somente você crer naquilo que nós estamos trazendo para a senhora, tá bom? Olha, vamos acompanhar a primeira parte do relato da Indiara e já eu volto com todos vocês. Em 2011, quando nós casamos, nós já tínhamos o desejo de, depois de casar, realizar nosso sonho de ter uma família, de ter filhos. E nós procuramos engravidar e não conseguimos. Quando nós procuramos médico, os médicos também não entenderam o porquê que ela não engravidava, né? 2 anos após se casar, Indianara realiza uma prolactina. O exame de prolactina, ele analisa, quanto a porcentagem de prolactina que eu possuo na hipófise, Que a hipófise é uma crântula responsável pelos hormônios do corpo. A minha prolactina nessa época deu 319. E aí, nesse momento, a doutora mandou fazer uma ressonância magnética. E nessa ressonância magnética foi comprovado que eu tinha um macroadenoma de hipófise, que seria um tumor na hipófise. A primeira coisa que ela me falou foi: Indianara, tira isso da tua cabeça, tu jamais vai engravidar. Corria muito risco de vida, por causa desse tumor. Na gravidez ele iria aumentar, já que ele é responsável pelos hormônios, e ao mesmo tempo a criança, se nascesse, ia nascer totalmente deformada. Nesse momento, quando eu vi que a medicina não podia me ajudar, eu sabia que só quem podia me ajudar era Deus, E comecei a colocar isso diante de Deus. Olá, de volta estamos. Olha, você acompanhou com atenção? Viu a situação dessa senhora? Talvez você me acompanhe vivendo uma situação semelhante, diante do desejo da realização de um sonho, diante do desejo de solucionar determinados problemas, mas com uma situação impotente, com uma situação, agravante, uma situação que te deixa inoperante para qualquer outra realização. Mas eu quero falar para você que a Indianara, você vai ver que o final dela foi feliz. Você vai ver que a situação dela foi transformada. E da mesma forma, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que a sua situação ela também vai ser transformada. Daqui a pouco, inclusive, eu quero até que você já prepare uma garrafa com água, um copo com água, porque daqui a pouco nós vamos fazer uma oração em seu favor e em favor também da sua família. Vamos agora a uma reportagem que fala um pouco dessa situação, do tumor no cérebro, que impede de a pessoa engravidar. Vamos a essa reportagem e já eu volto com todos vocês. O tumor cerebral é resultado do crescimento de células anormais no cérebro. Dor de cabeça intensa, náuseas, vômitos, sonolência, visão embaçada, dificuldades motoras e na fala são alguns dos sintomas da enfermidade. Há vários tipos de tumor cerebral, sendo classificados de acordo com a origem e a localização. O câncer atinge cerca de 11 mil brasileiros, podendo levar à morte caso não seja tratado da forma correta. De volta estamos. Olha, você tem noção o que é isso? Você tem noção, você sabe o que é sofrer
com uma doença, sofrer com um problema que impede você de avançar, de realizar um sonho? Talvez você está me acompanhando e gostaria de dar uma vida melhor para sua família, economicamente falando, mas as dívidas, o desemprego, a crise te impede. Talvez você me acompanha e tenha um sonho de ser feliz sentimentalmente, mas a traição, as desilusões amorosas te impedem. Mas deixa eu falar uma coisa para a senhora, para o senhor. Não duvide de Deus. Não duvide do que Deus é capaz de fazer. Deus é grande. Deus é poderoso. E ainda que a sua situação seja para a senhora, para o senhor, como era para a Indiara, algo impossível, algo que humanamente falando não tinha jeito. Ainda que a sua situação esteja dessa forma, não tenha dúvida, Deus ele pode mudar a sua situação. Mas olha, eu queria que mostrar para a senhora, para o senhor, a gravidade, não só nas minhas palavras, não só numa reportagem jornalística, mas eu gostaria que você acompanhasse agora as palavras de um médico, as palavras de um doutor, que ele vai explicar com mais clarezas de detalhe a situação que a Indiara ela vinha sofrendo. Vamos acompanhar as palavras do doutor e já eu volto com todos vocês. O câncer é uma célula e por algum motivo ela adquire um jeito de multiplicar de forma desordenada. Ela começa a multiplicar e não para de multiplicar. E a gente pode ter câncer em qualquer parte do corpo, né? E no cérebro acontece quando alguma célula do nosso cérebro nasce de uma forma errada, com alguma mutação, e começa a multiplicar. O que o paciente pode sentir algum sintoma relacionado na área do cérebro que aquele tumor cresceu, né? Pode ser na área da fala, na área do motor, na área da visão. Então, assim, vai depender da onde nasceu aquele tumor. O tumor, ele pode ser benigno ou maligno. Isso vai depender, na verdade, do tipo de célula que nasceu e o grau que aquela célula se multiplica. O principal tratamento é o cirúrgico, é fazer o diagnóstico e operar o tumor, né? E aí, dependendo do grau da doença, se for um baixo grau ou alto grau, aí o baixo grau normalmente, em alguns casos, só é cirurgia, outros casos tem que fazer um complemento com a radioterapia e em alguns casos do tumor alto grau a gente faz a quimioterapia, que faz a rádio e depois segue com quimioterapia, que algumas são orais, outras são venosas, para poder também matar essas células. Tumores de baixo grau, eles não são tão graves, porque eles levam anos para crescer, então dá tempo de fazer o diagnóstico, operar. Claro que se não operar, qualquer doença se torna grave, né? Que vai alterar, o paciente vai ficar com sintoma, com alguma sequela. O alto grau, a gente, dependendo do caso, a gente consegue controlar um tempo. Se for diagnosticado precoce, ele tem como é que eu vou dizer? Você consegue, de repente, operar e conseguir tirar toda a doença para a pessoa ficar curada. Mas muitos dos casos do alto grau, às vezes a célula volta e a gente tem que fazer todo um acompanhamento, tratar para controlar a doença o quanto a gente puder. Olá, de volta estamos. Você viu a situação? Humanamente falando, até à luz da medicina, é uma situação extremamente grave. Até à luz da medicina, uma situação que, olha, exige vários detalhes, exige cuidados. Mas eu quero falar para você, até queria que você acompanhasse agora a segunda parte da história da Indiara, eu queria que você entendesse que existe um Deus. Perdoe, talvez, se é até repetitivo. Se é até repetitivo a gente falar isso, existe um Deus. Porque eu quero dizer para a senhora, para o senhor, que o seu caso tem jeito, que existe solução para os seus problemas. Eu não sei como você vivenciou essa semana, eu não sei como foi a noite, ou como tem sido a noite, talvez você está em claro a noite inteira, por causa das dores, por causa das preocupações, mas eu quero que você entenda, não desista, porque o Deus que mudou a vida da Indiara, o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que pode e vai mudar a história da sua vida. Vamos agora à segunda parte do relato da Indiara e já voltamos com todos vocês. Esse tempo é marcado por muita oração e busca no Senhor. Falei para ela, doutora, eu estou grávida. Ao mesmo tempo que eu cheguei com aquela alegria perante ela, ela me olhou e me disse assim, vamos abortar essa criança? Nós dissemos, não, nós não vamos tirar. 15 dias depois, eu já tive uma ameaça de aborto. Comecei a buscar em Deus mais ainda, né?
por tudo que eles falavam. Os médicos não acreditavam que eu ia chegar até os 9 meses. Tanto que cada vez, todo mês que eu ia no médico, o médico dizia assim pra mim, eu me surpreendo. Antes de eu ganhar ele, o inimigo tentou me roubar ele. Eu tive sacramento, eu colocou a placenta, quase perdi ele. Foi um momento difícil, meu Senhor, até aqui. O Senhor me deu 9 meses. O Senhor mostrou para mim que 9 meses o Senhor estava comigo. O Senhor mostrou para mim do milagre que o Senhor fez. E eu sei que se o Senhor me deu essa criança durante 9 meses no meu ventre, eu sei que o Senhor vai me dar uma criança perfeita. Olá, amigos. Olha que situação. A preocupação era clara, porque o problema qual ela enfrentava era muito delicado, sério. Mas, embora isso, a realização do sonho e a fé em Deus a motivou a acreditar que Deus é poderoso para fazer o impossível. A Bíblia fala, eu queria mostrar para você uma passagem bíblica que está no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Conta a história de um casal que tinha um sonho de engravidar, era Isabel e Zacarias. Eles eram servos de Deus, até cristãos, como talvez a grande maioria dos que me acompanham agora são até cristãos, mas não impede de se deparar com problemas seríssimos. E o sonho deles era dar luz a um filho. O sonho deles era engravidar. Só que o tempo se passou, Isabel estéril, o tempo se passou, eles envelheceram e agora, mais do que nunca, é quase que impossível. Mais do que nunca, humanamente falando, não tem mais o que se fazer. Mas entenda uma coisa, a Bíblia diz que o impossível do homem é possível para Deus. Deus não é limitado ao seu tempo ou às suas condições. Diz a Bíblia aqui, acompanhe comigo. Evangelho de Lucas, a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 7, e não tinham filhos, Isabel e Zacarias, porque Isabel era estéril, ambos já eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Toda a multidão do povo estava fora, à hora do incenso. Então um anjo lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e disse: Zacarias. Vendo ele, turbou-se e caiu em temor. Mas o anjo lhe disse: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Ele disse assim: ô Zacarias, não tema, a sua oração foi ouvida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez você já tentou de todas as formas. Talvez você já tentou de todas as maneiras. Pediu ajuda de um, ajuda de outro. Mas daqui a pouco nós vamos orar. Eu tenho certeza, a sua oração ela vai ser ouvida. Talvez você até me diga assim: ô Wallace, eu não sou religioso. Ô Wallace, eu não creio em Deus. Ei, apenas faça uma oração comigo. Eu quero te convidar apenas para isso. Faça uma oração comigo. Apresente qual é a sua dor. Apresente qual é a situação que você está enfrentando, porque eu tenho certeza, o Deus da Bíblia, ele pode mudar a sua vida. Mudou o caso da Indiara, mudou a história de Isabel e de Zacarias, e ele pode, nessa madrugada, mudar a história da sua vida. Antes de nós fazermos a oração, eu queria que você acompanhasse agora fatos curiosos. É uma parte que nós temos aqui no programa que vai chamar muito a sua atenção. Acompanhe conosco e já já eu volto com todos vocês. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar da história de Israel Lemos. Ele é do Texas, nos Estados Unidos, e aos 29 anos ele foi diagnosticado com glioblastoma multiforme estágio 4. Esse nada mais é do que um câncer no cérebro, altamente agressivo, e já estava avançado. Nesse momento, Lemos toma aquele baque. Ele precisa encarar a doença. Os médicos dizem que não há sorte nem cura. Infelizmente, os pacientes diagnosticados com esse tipo de câncer, no máximo que alcança é uma sobrevida de 5 anos, uma vida sem qualidade. Mas Lemos já está há 6 anos vivo. Quando recebeu o diagnóstico, ele decidiu algumas coisas na vida, como casar-se, mudar de profissão, ter a sua casa, a sua família. Ele casou-se com Samantha, que considera Lemos um milagre. Não é só ela que diz isso, os médicos também, porque são 6 anos que o câncer está lá
mas ele continua vivendo. Embora as ressonâncias magnéticas conseguem comprovar e diagnosticar o glioblastoma, porém, Lemos continua respirando e vivendo bem. Curioso, não? De volta estamos. Olha, não duvide, não desacredite. Deixa eu falar, não desacredite de Deus, não duvide de Deus e não desacredite que você pode sair dessa. Não desacredite que você pode vencer, seja essa doença, seja esse problema financeiro, seja essa situação caótica familiar, porque Deus é grande. Ele mudou a vida da Indiara, ele realizou o sonho da Indiara e ele vai realizar o seu. Vamos acompanhar a parte final do testemunho dela e eu já volto com todos vocês. Olha, já prepare aí o seu copo com água, já prepare, que nós vamos fazer uma oração e assim como Deus ouviu a oração de Zacarias e de Isabel, ele vai ouvir a nossa. Vamos acompanhar e já voltamos. Quando tiraram o Micael de mim, uma coisa que até a doutora na hora gritou para mim dizendo que ele era perfeito. Ela disse assim, fica tranquila, teu filho, ele é perfeito. Fez os exames que tinha que fazer, não tinha nem problema, nem nada. Nasceu uma criança super saudável, nasceu com 3,480 kg, nasceu com 49 centímetros, uma criança perfeita. Nasceu perfeito, né? Tudo certinho em nome de Jesus. Hoje a gente olha assim, parece que a gente vê a mão do Senhor o tempo todo conosco. Cada dia da minha gravidez foi um milagre, o nascimento dele foi um milagre e hoje ele ainda continua sendo o nosso milagre. O Micael é uma alegria lá dentro de casa, é uma criança super saudável, é uma criança que só vem para completar. O Micael é o milagre deles. Qual é o seu milagre? É a casa própria, é a cura de uma doença? É a solução de um problema financeiro? Eu tenho certeza que o Deus que trouxe o milagre à vida da Indiara e do seu esposo, trouxe o Micael, é o Deus que vai ouvir a nossa oração. Vamos orar? Feche os seus olhos aí onde você está. Querido Deus, em nome de Jesus, nós chegamos diante da tua presença, porque eu creio que assim como o Senhor ouviu a oração da Indiara e do seu esposo, assim como o Senhor ouviu e atendeu a oração de Zacarias, a oração de Isabel, o Senhor também agora está ouvindo a oração desse pai, dessa mãe, desse profissional, dessa pessoa que chegou nessa programação pensando em dar cabo da própria vida. Ouça a oração dela, meu Deus, atenda e traga a resposta que ela tanto precisa. Para tanto eu lhe peço, consagra esta água, que seja ela um santo remédio, que seja, meu Deus, o antídoto que ela precisa para a dor que ela tem carregado na água. É isso que eu te peço, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, Deus ouviu a oração de Isabel, a oração de Zacarias. Por que não ouviria a sua? Por que ele não ouviria a sua? Agora, daqui para frente, você vai viver um milagre. Não baixe a sua cabeça, creia, Deus ele é grande. Esse amigo que vos fala, eu sou o pastor Wallace Torquato. Hoje eu estou aqui na nossa Igreja da Graça, na cidade de Nova Iguaçu, na Avenida Getúlio de Moura, número 1266. Se de alguma forma essa programação ela te ajudou e você quer um aconselhamento pastoral, você quer participar de uma reunião conosco, vem estar aqui na Avenida Getúlio de Moura, número 1266. Diariamente, às 8 ao meio-dia, às 15 também, às 19 horas. Se você preferir, no final de semana, nós temos o primeiro culto às 8 da manhã, depois às 10 e também às 18 horas. E olha, se essa programação te ajudou de alguma forma, compartilhe ela com seus amigos, compartilhe ela com seus familiares. No Instagram ou no YouTube, nós estamos no @Palavra Urgente. Você pode ali nos encontrar e também centenas de outros pastores e pastoras, servos de Deus que vão abençoar a sua vida, tá bom? Olha, que Deus abençoe você e toda a sua família. Tenha um excelente dia. Sinto muito por você que vive a vida sofrendo, que perdeu a esperança e pouco a pouco está morrendo. Levante a cabeça.